Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção pro meu coração. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Hoje vamos estar meditando no livro de Salmos, capítulo 10. Quem quiser me acompanhar, livro de Salmos, capítulo 10. Amém? E a palavra do Senhor eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis. Que ele fez pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo: nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como o leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Fica à espreita, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia, e as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu, Senhor, tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Glória a Deus, aleluia. Vamos meditar nessas palavras, amados irmãos. Amém? Neste Salmo de número 10. Que é uma oração pedindo salvamento dos ataques de homens ímpios, homens maus. Vamos então ali no primeiro versículo buscar um entendimento com a ajuda do nosso Senhor, no nome de Jesus. No primeiro versículo diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Aqui o Senhor,
fez questão que essas palavras estivessem aqui, porque muitas vezes é assim como nós nos sentimos no tempo de angústia. Nós nos sentimos como se estivéssemos completamente sós, como se Deus não estivesse com a gente nesses momentos difíceis. Mas não é verdade. Deus está sempre com a gente e sofre com a gente nos momentos em que nós estamos sofrendo. Mas Ele nos garante salvação, porque Ele é o Deus da justiça. Ele nunca defrauda, nunca envergonha, nunca perdeu nenhuma batalha. Assim que é uma questão de ter fé, confiança e esperar no Senhor, porque a glória de Deus será manifestada nessa situação, porque tudo que Deus permite aos seus filhos é para que a sua fé seja fortalecida e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas nós sabemos que no tempo de aflição, a gente não sente dessa maneira, a gente se sente angustiado e se sente só. Então aqui, por isso, nesse salmo, né, essa pessoa diz: Senhor, por que está tão longe, né? Como se Deus estivesse tão longe. Mas nós sabemos que Deus está mais próximo do que o nosso próprio fôlego de vida. Que se não é pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos respirando. Então a certeza mais certa, no caso, né, seria uma redundância, mas a certeza maior que a gente tem é que se a gente está vivo, está respirando, estamos aqui hoje para a glória de Deus, é porque Deus está conosco e porque essa é a sua perfeita vontade. Amém? Glória a Deus. No segundo versículo fala assim: em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ou seja, aqui ele está falando dessa injustiça, né, que a gente vê hoje em dia e, né, em todos os tempos. Isso se vê notório, como muitas vezes a gente vê as pessoas más, as pessoas que vivem de uma maneira ímpia, os ímpios que não amam ao Senhor, que não guardam as suas leis, que desobedecem ao Senhor, prosperando, se dando bem e fazendo com que os pobres, os necessitados, caiam nas suas armadilhas, né? A gente vê isso em todas as partes, como existe essa injustiça, né? Muitas vezes um exemplo clássico que a gente vê muito é na questão dos governos, né? Nas políticas, na questão de como geralmente numa situação aparentemente, né, a pessoa com menos recurso financeiro sempre acaba em situações de desvantagem, né? Então, o ímpio, né, em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Ou seja, ele está falando aqui que o ímpio é aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa que quer tirar vantagem em tudo, aquela pessoa que se gaba de quando consegue alguma vitória à custa de outras pessoas, à custa do sofrimento de outras pessoas, através de corrupção, de engano, amém? Então ali ele se gaba da sua própria cobiça e na sua ganância, ou seja, no querer mais, não se importar com as pessoas, não se importar com a lei, com as leis de Deus, em obedecer às leis de Deus, ele insulta o Senhor. Como se Deus não estivesse vendo tudo aquilo, como se ele fosse mais esperto do que o Senhor, como se ele fosse mais inteligente e pudesse passar o Senhor para trás. Mas nós sabemos que isso é impossível, porque a criatura não pode querer saber ou ser mais que o Criador. Amém? No versículo 4, perdão, diz assim: em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Então, a pessoa que vive longe do Senhor, a pessoa que é pretensiosa, gananciosa, a pessoa que cobiça, a pessoa que faz esse tipo de coisa, os maus, os que não amam, não guardam as leis do Senhor, não dá lugar para Deus. Não dá tempo ao Senhor. Não existe um lugar para Deus nas suas vidas, porque se existisse, eles não estariam atuando daquela maneira. Amém? Então, eles viram as costas para Deus. Eles ignoram o fato de que Deus é real. De que se não é pela misericórdia de Deus, eles não estariam vivos. Mas decidem ignorar esse fato e ainda crer que podem enganar o Senhor. No versículo 5 diz: os seus caminhos prosperam sempre,
tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Então aqui diz assim: aparentemente o caminho do ímpio é próspero, né? Muitas vezes a gente vê gente que não ama a Deus, muitas vezes até gente que não crê em Deus e aparentemente estão prosperando, mas a gente sabe que o fim dos ímpios é terrível. Amém? As pessoas vivem a vida inteira como se nunca fossem morrer, como se não fosse haver um acerto de contas, como se Deus não existisse. Como alguém que olha para o céu e não entende que há um Criador, que a evidência está em todas as partes. Amém? No próprio firmamento, na natureza, em tudo que há, está as digitais do Senhor. Mas o ímpio prefere viver como se isso não fosse, prefere ignorar esse fato, e essa compreensão para eles é muito difícil, está tão acima que eles não conseguem perceber, estão tão cegados, tão focados neles mesmos, que não conseguem compreender essas coisas que são, na realidade, simples, estão óbvias, estampadas para quem quiser ver. Amém? Porque a glória de Deus está por todas as partes. Então, as leis do Senhor, eles fazem pouco caso dessas leis, porque eles querem viver de acordo com as suas próprias regras e condutas, aquilo que convém, conforme o estilo de vida que eles vivem. Então, as leis do Senhor, eles fazem pouco caso, e também de todos os adversários, de todos os seus adversários, como menosprezam como se eles fossem os melhores. Amém? Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Então, a pessoa que se apoia na sua própria força, aquele que ignora a palavra do Senhor, né? Ele pensa no seu íntimo, né? Nada me abalará. Né? Aquele tipo de pessoa que pensa que a sua vida depende da sua conta bancária, né? Dos seus próprios esforços. Ele crê que ele por si próprio, né? Com as suas próprias forças, ele pode alcançar qualquer coisa, derrubar qualquer obstáculo e que nada vai acontecer, nada pode abalar aquela pessoa. Então ele pensa assim: desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Então muitas vezes essas pessoas que vivem longe do Senhor, que são ímpias, que não conhecem ao Senhor, que desprezam as leis do Senhor, muitas vezes pela misericórdia de Deus, vivem, respiram nesse mundo, vivem uma vida inteira se apoiando nas suas próprias forças, pensando, adquirindo coisas que são perecíveis, que não durarão, e acumulando riquezas nessa terra, aonde o ladrão pode roubar, tudo isso vai ficar para trás, achando que tem a vida dos seus familiares, dele mesmo e dos seus familiares, ou seja, os seus descendentes, assegurada. Mas essa pessoa não sabe nem o dia nem a hora que vai partir dessa terra, que vai morrer. Então, na realidade, é uma segurança falsa que essa pessoa tem, porque ninguém pode garantir qual o dia, qual a hora, o que vai suceder daqui 5 minutos. Só Deus sabe isso. Mas essas pessoas vivem dessa maneira, se apoiando nas suas próprias forças, no seu próprio conhecimento, ignorando as leis de Deus e achando que pode sair sempre por cima, ganhando em tudo. Amém? No versículo 7, sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Né? A pessoa que está longe de Deus está vazia do Senhor. Né? Nós somos um templo, então quando Deus não habita em você, certamente o reino das trevas é quem opera nessas pessoas. Então o que acontece? Elas vão estar cheias de maldições, né? Cheias de mentiras. A gente sabe quem é o pai da mentira? Satanás. Né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Então, maldição, mentira e ameaça. Tudo isso a gente sabe que não provém do Senhor. Então, uma pessoa que está nas trevas, uma pessoa que vive em desobediência, não se arrependeu dos seus pecados, faz pouco caso da palavra do Senhor, das leis do Senhor, então essa pessoa está cheia de trevas. Amém? Também diz aqui no versículo 7 que violência e maldade estão
em sua língua. Amém? Ou seja, mais uma evidência de que realmente Deus não habita naquela pessoa. Amém? Então a gente vê aqui maldição, mentira, ameaça, violência, maldade. Porque a gente sabe que tudo que vem do Senhor, o nosso Deus, é bom, é perfeito e é agradável. Ok, então quais são os frutos do Espírito Santo? O amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Amém? No versículo 8, fica à espreita perto dos povoados e em emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Né? Ou seja, pessoas que vivem à espreita, vivem esperando com uma armadilha para fazer com que o outro caia, né? Fica à espreita como o leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, assim, faz uma comparação como um leão, né? Como uma pessoa má, no caso, esperando a presa, né? Esperando derrubar alguém de uma maneira vil, de uma maneira má, né? E aqui diz no versículo 10, agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Então a pessoa que faz a maldade, que não tem Deus no coração, pensa que nunca vai acertar conta com Deus, que Deus não está pendente de tudo que ela está fazendo. Né? Sabe, essas reuniões secretas, pessoas que maquinam contra os outros, né? Querem manipular, usar muitas vezes do seu poder aquisitivo para fazer com que outras pessoas tropecem e caiam. Esse tipo de gente pensa que Deus não está vendo. Mas elas têm o dia e a hora marcada em que Deus vai acertar contas com cada uma delas, cada um de nós. Nós teremos que prestar contas com Deus. Amém? No versículo 12, então aí o salmista fala: levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Ou seja, o que o Senhor quer que a gente faça aqui? Que nós apresentemos nossas causas. Se nós fomos injustiçados de alguma maneira, quando a gente vê esse tipo de coisa, o Senhor não está alheio, o Senhor está presente nas nossas vidas, nos detalhes, no nosso trabalho, na escola, no convívio diário com as pessoas, até mesmo com os nossos familiares, o Senhor está presente em tudo. Então aqui o Senhor nos deixa de exemplo essa situação em que esse salmista mostra o que ele está vendo, né? O que ele entende de como é o coração dos maus, dos ímpios, como eles pensam, como eles raciocinam. Mas no final ele levanta esse clamor ao Senhor dizendo: levanta-te, Senhor, né? Levanta ao meu favor, né? Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás contas, mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. Ou seja, o Senhor é quem vai defender os necessitados, o Senhor é quem vai tomar os ímpios pelas suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão, ou seja, Senhor, protege aqueles que estão sendo perseguidos por essas pessoas, né? Os necessitados. Quebra o braço do ímpio e do perverso, Senhor, né? Pede contas da sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Ou seja, o Senhor quer que hoje cada um de nós apresentemos nossas causas. Se você está abatido, se você está triste, se você crê, se você sente que você foi injustiçado, o Senhor é o teu defensor. O Senhor é quem vai te reanimar e vai atender o seu clamor, porque essa é a sua palavra e a sua palavra é verdade. Ele vai defender o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Ou seja,
Deus quer que a gente venha apresentar as nossas causas perante Ele. Ele é o Rei, Ele nos defenderá, Ele julgará nossas causas, amém? E Ele tomará em suas mãos os ímpios. Deixa que Deus seja quem decida qual é a melhor maneira de julgar tanto nós mesmos quanto aqueles que nos fazem mal, porque Deus é um Deus justo e Ele é fiel. E aqui na sua palavra Ele diz que defende o órfão e o oprimido e reanima e atende o clamor daquele que busca ao Senhor. Amém? Vamos dar graças a Deus por essas palavras. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, meu Senhor, porque Tu és o meu defensor, Tu és o nosso defensor, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso pronto auxílio, Senhor. Tu és quem nos defende, meu Deus, e nos livra dos nossos opressores. Tu és quem nos guarda e nos abençoa, Pai. Tu és a nossa torre forte, a nossa rocha firme, meu Deus. Tu, Senhor, vai adiante de nós como poderoso gigante, livrando-nos, Senhor, de batalhas, livrando-nos, Senhor, dos nossos perseguidores. E Tu, Pai, levantas bandeira de vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre toda a Tua igreja. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz de Cristo.